Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, graças a Deus, mais um dia, né? Esse privilégio aí da gente poder estar respirando, né? Estar vivo. E graças a Deus pelo dom da vida que Ele tem nos dado, né? Pessoal, vamos dar sequência aí no nosso estudo, tá? Na disciplina de Anatomia Humana, tá? Comigo, professor Ederson Witz, tá? Hoje nós vamos continuar, pessoal, falando sobre o sistema circulatório, tá? Eu não sei se vocês se recordam, mas no último encontro que nós tivemos aqui, eu falei sobre as câmaras cardíacas, tá? Já falei também sobre a forma do coração, né? A forma de um cone invertido, né? Truncado, que possui base e ápices, tá? Falei que o tecido que compõe o coração é um músculo estriado, né? Um músculo estriado cardíaco, né? Faz parte do sistema nervoso visceral, né? Ou seja, aquele que coordena e controla ele, né? Na verdade, influencia porque o coração ele possui fibras autorrítmicas, tá? Que eu vou explicar na disciplina aí de fisiologia humana, tá bom? Falei de algumas características do coração, etc. Tá? Então, assim, pessoal, nós vamos comentar algumas informações a mais aí sobre a sua estrutura, tá? Então, hoje eu vou dar sequência, tá? Partindo do tema da última aula, que foi as câmaras, tá? Como eu disse para vocês, o coração possui 4 câmaras, tá? Sendo 2 superiores, chamadas de átrios, tá? Do lado direito, o átrio direito, do lado esquerdo, o átrio esquerdo. E 2 câmaras inferiores, chamadas de ventrículos, tá? Uma do lado direito e uma do lado esquerdo. A do lado direito é chamado de ventrículo direito, e a do lado esquerdo é chamado de ventrículo esquerdo, tá bom? Então, nós vamos partir desse ponto, tá? Hoje nós vamos começar, pessoal, falando um pouco sobre a sua localização, tá? Então, quando vocês ouvirem falar o termo posição, localização, situação, tá? Tudo é a mesma coisa, tá? Em anatomia, pessoal, por nós termos vários autores e várias linhas de estudo em vários países, né? Então, alguns utilizam mais o termo situação, ou seja, onde está situado o coração, tá? Onde está localizado o coração, tá? Onde está posicionado o coração. Então, esses termos são sinônimos, tá? Que quer dizer basicamente a mesma coisa, tá bom? Então, o termo que nós vamos falar aqui é justamente relacionado à localização do coração, tá bom? Então, aonde que o coração está localizado? Pessoal, se vocês forem visualizar no indivíduo, tá? Vocês vão ver que o coração ele está localizado nessa região, tá? Do tronco, tá? Embora, como eu já comentei em outras aulas, né? O tronco ele é dividido em 2 partes. Essa parte superior aí, né? Deixa eu pegar aqui a paradinha aqui para mostrar para vocês. Essa parte aqui, ó, do rebordo costal, na verdade eu risquei muito em cima. Tá, aqui, ó. Essa parte do rebordo costal, né, que nós vemos aqui, que é o fim do arcos costais das costelas, aqui, ó. Tava bonitinho, fui riscar, ficou horrível, né? Então, daqui para cima, pessoal, isso aqui tudo é o tórax, tá? Um T de tórax. E aqui para baixo é o abdômen, tá? Então, em cima, porção do tórax, embaixo do abdômen. Tudo isso aqui, pessoal, nós chamamos de tronco, tá? Então, o tronco é formado pelo tórax e o abdômen. Então, aonde que se localiza o coração? No tórax? Sim, no tórax, mas o tórax é parte do tronco. Então, se eu falar que o abdômen se localiza, que o coração se localiza no tronco, não está errado, tá? Ele se localiza no tronco, em que região do tronco? No tórax, ok? Em qual região do tórax, tá? Ele se localiza, pessoal, entre os pulmões, né, ou nós chamamos de sacos pleurais, né? Então, se vocês olharem essa imagem aqui, vocês vão ver que os pulmões foi extraído, ou seja, foi puxado, né? Na verdade, foi movimentado para que a gente pudesse enxergar o coração. Então, ele fica localizado entre os pulmões, né, ou entre os sacos pleurais, como é chamado também, né, lá no D'Angeli Fatini, né? Ele está localizado, pessoal, atrás do osso externo, tá? Atrás do osso externo, ok? E ele está localizado também, pessoal, acima do diafragma. Então,
Aqui nós vemos o músculo, ó, diafragma, que separa o tórax do abdômen, tá? Participa da respiração ali, né? Então esse cara, ele está onde? Está acima do abdômen, do diafragma, tá? Beleza? E ele está entre os pulmões, ok? Entre os pulmões. E ele está atrás do osso externo. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Mas o osso externo, pessoal, ele vai ficar bem aqui, ó. Mais ou menos. Olha que lindo de desenho excelente. Olha, gente, que trem. Então, mais ou menos ele fica nessa região aqui, tá bom? O osso externo, tá? Então, vamos continuar. Então, nós já visualizamos a localização, tá? Professor, mas às vezes fica complexo ter que falar tudo isso aí. Então, o livro, ele nos fala, pessoal, um nome, né, que é chamado de mediastino, tá? O que é mediastino? Mediastino é uma cavidade, tá? É um espaço, tá? E esse espaço, pessoal, se a gente subtraísse o coração daqui, nós ficaríamos com esse espaço. E esse espaço é chamado de mediastino, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui, o programinha aqui para a gente poder visualizar. Então, deixa eu tirar aqui o sistema, vou colocar só o coração aqui para a gente poder visualizar. Então, pessoal, ó, o coração está aqui. Está aqui o coração, deixa eu colocar os pulmões aqui para vocês visualizarem. Então, onde que ele fica? Ó, ele fica localizado entre os pulmões, então está aqui o pulmão, né, esquerdo e aqui o pulmão direito, né? Se a gente tirar aqui uma parte do pulmão, a gente vai visualizar melhor o coração, tá? Se a gente colocar aqui o esqueleto, a gente vai ver que ele fica localizado a uma parte atrás desse osso, que é o osso externo, tá? Então ele fica localizado atrás do externo, como eu disse para vocês. E se vocês observar aqui, ó, isso aqui é o diafragma, ele fica acima do diafragma, tá ok? Então, olhem só, pessoal, o que eu queria que vocês visualizassem aqui, que se eu tirar o coração daqui, tá? Se eu tirar o coração daqui, o que nós vamos ter, pessoal? Nós vamos ter... Eita. Coisa para tirar. Pronto. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal? Ó, se vocês olhar aqui, ó, essa porção aqui, ó, esse cara aqui, ó, esse espaço aqui no meio, tá? Esse negócio aqui, né? Esse espaço é o lugar que fica localizado o coração, tá? Professor, como que é o nome desse espaço ali que nós conseguimos visualizar? Esse espaço, pessoal, ele é chamado de mediastino, tá? Pessoal, eu sei que se eu fosse fazer aqui uma aula do resumo, eu não ia explanar de uma forma tão detalhada, né? Mas para que vocês possam visualizar o máximo possível as posições aí, tá? Então, olha só, essa estrutura, né? Essa estrutura aqui interna aqui, ó, esse espaço é o espaço chamado mediastino. Então, se a gente fosse sem delongas, né, colocar aqui. Qual que é a localização do coração? Resposta, mediastino. Ponto, já vamos para o próximo slide. Agora, o que é o mediastino? Tá? Localização, posição, situação é a mesma coisa. Então, onde que é? Aí que nós descrevimos aí, entre os pulmões, tá? O mediastino fica localizado aonde? Entre os pulmões, tá? Atrás do osso externo, acima do diafragma. Esse espaço é chamado mediastino. Tá bom? Eu acho que ficou claro, tá? Outra coisa, pessoal, que nós temos que comentar aqui com vocês, que eu já falei, eu acho que alguma coisa lá na parte anterior, se a gente traçar aqui uma linha dividindo o plano, né, mediano, né, ou plano sagital, ou médio sagital, se a gente for separar, vocês vão ver que o lado esquerdo do coração, ele está, né, a parte
do lado esquerdo tem uma parte maior do coração, ou seja, o coração ele está localizado, né? Aqui da mesma forma, se a gente fosse dividir, ó, a maior parte dele está localizado do lado esquerdo. Lembra que eu falei que o ápice dele está localizado 40 graus à esquerda, a ponta do coração, que é esse aqui, ó. Tá? Então ele está localizado 40 graus à esquerda. Tá, ok? A base do coração, que é essa parte de cima, né, ela é superior, tá? Ela está para cima, só que ela está na onde? Na região do meio, ou seja, do plano mediano. Então eu posso falar que a base ela é média, tá? E o ápice, que é a ponta, está para baixo, só que está para onde? Para a esquerda, tá? Ou seja, para o plano lateral. Então eu posso falar que o ápice do coração, ele é lateral, ok? Então era isso que eu gostaria de falar sobre a localização do coração. E eu continuo falando agora sobre as faces, tá bom? Pessoal, existe aqui também, dependendo da referência bibliográfica, e aqui eu não estou querendo puxar para lado nenhum, né? A gente que estuda um pouquinho a anatomia, a gente acha muita divergência bibliográfica, tá? Não, muitas das vezes, pessoal, a gente sabe que existem os consensos aí de anatomia que são realizados, né? Ou deveriam ser realizados a cada 5 anos, né, pelo menos, acabam que mudam nomenclaturas, então alguns autores eles seguem alguma referência antiga, né, e aí tem essa questão de diferenças, né, ou divergências bibliográficas, tá? Então, quanto às faces, pessoal, talvez vocês vão achar o termo bordas, tá, associados a isso aqui, tá? Ou margens, tá? Mas eu vou separar conforme uma referência que eu achei interessante que eu venho usando, tá bom? Então as faces, nesse caso aqui, né, é aquilo que para onde o coração está voltado, para onde que ele está olhando, tá? Então, essa região aqui, ó, está olhando para onde? Para frente, tá? Então, logo, essa aqui é uma face, né, que está voltada para frente, ou seja, para parte anterior ou ventral. Então, eu falo que essa aqui é uma face anterior, né, ou ventral, como eu disse para vocês. Se a gente pegar o coração aqui, deixa eu usar essa estrutura, essa estrutura aqui. Então, vamos pegar o coração aqui. Coração, bora. Então, olha só, pessoal, se eu olhar essa estrutura aqui, ó, essa parte que está olhando para frente aqui, então é a face anterior ou ventral, tá bom? Se eu olhar na parte de trás, essa face aqui está olhando para trás. Então eu falo que essa face é a face posterior, tá? Ou dorsal. Agora, se eu virar ele de lado, nessa forma, eu falo que essa parte aqui está olhando para o lado. Então, essa aqui, dependendo da referência, eu posso falar face lateral. Porém, usa-se mais os termos, né, aqui, margens, tá? Margens. Ou ainda bordas, tá? Então, essa margem seria a margem lateral. Essa margem seria a margem lateral. Agora, qual lateral? Nós temos aí, né? Para o lado direito, lateral direito. Para o lado esquerdo, lateral esquerdo, tá bom? Então, nós falamos que essa é uma margem ou borda, lembra, defendendo da referência, ou até face, né? Lateral direita. E essa daqui, lateral esquerda, tá bom? Então, face anterior, face posterior, margem lateral esquerda, margem lateral direita, tá bom? Então essas seriam as faces e as margens, tá? Mais uma vez, pessoal, lembrando que existe referência bibliográficas que divergem, tá? Talvez alguém que está assistindo minha aula aqui, mas eu vi em tal livro que fala, né? Mas como eu disse, pessoal, você viu todos os livros, tá? Então, cuidado, porque nós temos as divergências. Às vezes, nem tudo que eu bato o martelo que seja, né? Embora cada um de nós temos opiniões, tá? Mas
cuidado, porque dependendo do concurso que a gente vai fazer, né, que vocês venham a tentar, vocês vão ver que existe, o cara vai citar qual que é a referência que ele está cobrando. Então você tem que seguir aquela referência bibliográfica, tá bom? Vamos lá. Então, continuando, pessoal. As faces eu já falei. As margens eu também já falei, tá bom? Que é só imagem, né? Vamos lá, continuando. Vamos falar um pouquinho, pessoal, agora sobre as válvulas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as válvulas, tá? Então, a primeira coisa, pessoal, que nós temos que entender a questão de nomenclaturas, tá? Às vezes vocês vão ver o termo válvulas, né? Às vezes vocês vão achar o termo válvas, tá? Então, válvulas ou valvas são sinônimos, tá, pessoal? Como vocês podem ver aqui, ó, nesse material aqui, ó o termo que está sendo usado aqui, ó, válvula, tá bom? Olha aqui, válvula, tá? Então, valvas e válvulas, tá? São sinônimos, tá bom? Outra coisa, pessoal, talvez vocês vão achar aí o termo lâminas, tá? Então, são sinônimos também, tá? Qual o professor que é o mais comum de se usar? Válvulas ou válvulas, tá bom? Então, essa é a primeira característica que vocês têm que entender, tá? Então, o que são as válvulas ou válvulas cardíacas? Pessoal, são estruturas responsáveis por controlar fluxo, tá? Essa seria a definição, considerando um cientista chamado Ederson Witts. Tô brincando, pessoal. Então, essa seria a minha definição, tá? O que uma válvula está fazendo ali, tá? Ela está controlando fluxos, tá? Então, ela vai agir, pessoal, como se fosse portas, tá? Elas vão controlar os fluxos ali de estruturas, tá? Como nós sabemos, pessoal, o coração ele é dividido em câmaras, tá? Então existem câmaras. O que são câmaras? A gente já viu, são espaços, são cavidades internas no coração. Então, como nós vimos lá na parte anterior, tem os átrios direito e esquerdo, que são duas câmaras superiores. Nós temos duas câmaras inferiores, que são chamadas de ventrículos, tá? Direito e esquerdo também. E entre essas câmaras, nós vamos ter essas portas, tá? Então, as válvulas ou as valvas, elas são estruturas responsáveis por controlar esse fluxo de sangue entre essas câmaras. Professor, mas espera aí. É só ali? Não, pessoal. Existe também válvulas que estão localizadas, tá? Nos vasos, tá? No caso ali, na artéria aorta, né? O arco da aorta. E também, pessoal, no tronco pulmonar, tá bom? Então, existem válvulas ali, tá? Professor, mas espera aí, eu já estudei que lá no sistema venoso, nas veias, né? Existem válvulas também. Eu já vi também que lá no sistema linfático existem válvulas também. Sim, pessoal, existem válvulas também no sistema venoso, tá? Em grande parte dele, e também no sistema linfático, tá? Lá nos vasos linfáticos. Porém, aquelas válvulas lá nós não vamos falar nesse momento, porque aqui nós estamos falando das válvulas que estão localizadas no coração, tá? Ou na estrutura que está diretamente ligada a ele, tá bom? Então essas válvulas são as válvulas cardíacas, tá? Embora aquelas válvulas também tenham a função de controlar, de participar, né, desse controle de fluxo ali, tá bom? Então, olha só, pessoal, aqui nós vamos tentar entender que, como eu disse para vocês, existem câmaras, tá? Essas câmaras, né, são os átrios e os ventrículos. O sangue ele vem para os átrios, pessoal, né, através do fluxo sanguíneo, né? Então lá da grande e pequena circulação, tá? Então aqui eu queria só abrir deixa eu ver se eu consigo pegar um slide aqui já. Se eu pego alguma coisa anterior aqui. Aí. Então olha só, o sangue ele está vindo, pessoal,
para o átrio direito, que é aqui, tá vindo por esses vasos, aqui de cima e aqui de baixo, né? Existem os vasos chamados, né, de veias caves, tá? Deixa eu pegar aqui um trem que vai ficar melhor para me explicar. Então, olha só. Então, em azul está trazendo o sangue para o átrio direito. Então, onde vocês estão vendo em azul são veias, tá? Em grande maioria, né? Existem as exceções aqui, ó, tá? Então, o sangue está chegando para esse cara aqui, ó, que é para o átrio direito, tá? Então, ele está vindo por aqui. Beleza? Então, oh, caramba. Eu não sei o que eu fiz, eu fechei o danado do programinha. Então, o que eu queria comentar com vocês aqui, pessoal? Que esses vasos sanguíneos levam sangue para o átrio direito. E aonde que vai entrar as válvulas ali, professor? Elas vão entrar porque o sangue que entrou no átrio direito, pessoal, ele vai ter que ser controlado, tá? Porque o sangue não vai entrar no átrio direito e ele já vai descer para o ventrículo direito, tá? Então, o sangue primeiro ele entra nessa parte aqui, e aqui entre o átrio direito e o ventrículo direito, pessoal, vou tirar os dois para vocês verem, tem uma válvula no meio, tá? Ó. Então, tá vendo aqui ela? Ó? Então, aqui nós temos uma válvula, tá? Observaram ela aqui? Isso acontece também do outro lado, pessoal. Se a gente tirar o átrio esquerdo, tá? E o ventrículo esquerdo, a gente vai ver que tem no meio aqui, ó, outra válvula, tá? Então, o que são essas válvulas aqui? São válvulas que vão controlar o fluxo, tá? De sangue dos átrios para os ventrículos, tá bom? Já já eu vou dar nome para elas, tá, pessoal? Outra coisa que eu queria que vocês observassem aqui é que, ó, chegar mais perto, eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas aqui, ó, existe uma válvula e aqui existe outra válvula, tá? Então, ó, essa válvula aqui, pessoal, ela está controlando o fluxo do ventrículo direito que vai para os pulmões, ó. Esse aqui é o tronco pulmonar. Então, essa válvula, ela controla o fluxo. E essa outra válvula aqui, ó, controla o fluxo do sangue que vai do ventrículo esquerdo para a grande circulação. Se a gente colocar aqui as artérias, ó, vamos ver que ele vai levar pelo vermelho aqui, ó. Vai embora para todo o corpo aí, tá? Então, da mesma forma, eu acho que vocês entenderam, né? Essa válvula controla o fluxo de sangue que vai para os pulmões, tá bom? Então, nós já entendemos o que até aqui? Nós entendemos que existem válvulas que são instrumentos, né? Estruturas responsáveis por controlar o fluxo, tá, pessoal? Essas válvulas que vão controlar o fluxo, tá? Entre o coração aqui e vasos, né? São chamados de válvulas cardíacas, tá bom? Então, essa é a nomenclatura. Qual que é a estrutura, pessoal? O tecido que compõe essas válvulas aqui, ó, é chamado de tecido conjuntivo denso, tá, pessoal? Esse é um tipo de tecido resistente. Por quê? Porque por aqui vai bater o sangue, pessoal. Na verdade, o sangue ele vai atritar com a parede dessas válvulas. E quando elas se fecharem, esse sangue ele vai acabar, né, com pressão sendo impulsionado sobre as válvulas, tá? Então elas vão ter que ter essa capacidade de resistir a tensões, tá bom? Lembrando que a válvula ela atua como uma porta. Tá fechado, o sangue não passa daqui para cá, ou seja, do átrio para o ventrículo. Isso vale para os dois lados. Se está aberto, sim, o sangue consegue passar daqui para cá, ou seja, dos átrios para os ventrículos. Da mesma forma aqui, ó, né, dos ventrículos para o pulmão e dos ventrículos para a grande circulação. Se a válvula estiver fechada, o sangue não passa. Se a válvula estiver aberta, o sangue vai passar, tanto para o pulmão, nesse caso, quanto para a grande circulação, nesse caso aqui, tá bom? Então, eu queria agora dar nome às estruturas para que vocês pudessem anotar, tá ok? Então, entre o átrio direito e o ventrículo direito, mais uma vez, o sangue vai passar daqui para cá. Essa é a sequência. Ah, professor, por onde que o sangue vem e por onde que o sangue vai? Durante a sequência dessas aulas aqui, eu vou mostrar para vocês os tipos de circulação. Eu vou explicar exatamente
qual que é o trajeto de cada parte aí. Então, aqui eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, ó. O sangue que está vindo por esses vasos em azul aqui, ó, que são as veias, ó, eles vão chegar aqui na veia cava superior, o sangue que está aqui na parte superior, e o sangue que vem da parte inferior vem pela veia cava inferior aqui embaixo. Esse sangue vai entrar aqui, ó, nesse cara que é o átrio direito, tá bom? Então ele vai entrar nesse cara aqui que é o átrio direito. Aí, pessoal, o sangue que entrou aqui no átrio direito, o que vai acontecer? Ele vai ter que passar por essa válvula para poder cair aqui, ó, no ventrículo direito, tá bom? Então, bom, nós temos aqui uma válvula que está entre o ventrículo direito e o átrio direito, tá? Então, ele está controlando o sangue venoso, o sangue que está vindo, né, do corpo para ser reoxigenado lá nos pulmões, né? Então, professor, como é que é o nome dessa válvula aqui, ó? Essa válvula, pessoal, é uma válvula conhecida como válvula tricúspide, tá? Válvula tricúspide. Porém, né, nós temos também o termo, pessoal, válvula atrioventricular. Então, eu já vi referências falando em válvulas centrais, tá? Chamando essas válvulas de válvulas centrais. Aí ele divide essa daqui do lado direito e aquela que é a bicúspide ou mitral do lado esquerdo. Então, vamos nesse ponto devagarzinho aqui, tá? Então, professor, como é que é o nome dessa válvula? Essa válvula é muito conhecida como válvula tricúspide, tá? Professor, por que tricúspide, tá? Porque o livro fala que ela tem, né, mostra, né, que ela tem 3 lâminas, tá? Então, se vocês observarem, pessoal, ó, se vocês observarem, essa válvula, né, essa daqui é a válvula bicúspide, né? Mas aqui, ó, nós conseguimos visualizar que ele possui válvulas com 3 cúspides, tá? Válvula com 3 cúspides, tá? Então, observem aqui, ó. Aqui eu tenho, deixa eu pegar a minha caneta aqui, apontadora. Então, ó, se vocês observar aqui, ó, essa válvula está entre o átrio direito, que eu mostrei para vocês, e o ventrículo direito. Então, nós estamos olhando em cima, isso aqui é o coração cortado, nós estamos visualizando em cima. Então, entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos uma válvula que tem, ó, conta só, um aqui, 2 aqui e o terceiro aqui. Então, são 3 cúspides. Cada lâmina dessa de tecido conjuntivo denso é chamado de cúspide, tá? Então, pensa comigo, se eu tenho aqui uma válvula que tem 1, 2, 3 cúspide, como que é chamada essa válvula? Válvula tricúspide, tá? Então, essas lâminas que vão se unir vão formar uma porta com 3 lados. Cada lado desse é chamado de cúspide, como essa porta toda, que é a válvula, tem 3 cúspides, ela é chamada de válvula tricúspide, tá? Professor, mas por que ela é chamada também de válvula atrioventricular? Porque, pessoal, nós sabemos que entre o coração aqui, ó, existe os átrios direito e esquerdo, né? Então, e aqui embaixo os ventrículos, direito e esquerdo. Então, entre os átrios e ventrículos existem controladores de fluxo, que são as válvulas. Então, ela controla o fluxo do sangue que está nos átrios para os ventrículos. Então, por isso que ela é chamada de válvulas atrioventriculares, tá? Válvulas atrioventriculares. Nesse caso, do lado direito. E tem também a do lado esquerdo aí, tá? Então, nós já entendemos o nome dessa válvula, tá? Entendemos o nome dessa válvula, que é chamada de válvula atrioventricular direita, porque ela está controlando o fluxo de sangue do átrio direito para o ventrículo direito, chamado de atrioventricular direita, tá? Ela é também chamada de tricúspide, por quê? Porque ela possui 3 lâminas de tecido conjuntivo denso, e cada lâmina que é chamada de cúspide. Como tem 3, ela é chamada de tricúspide, tá? Então, se eu perguntasse para vocês, pessoal, qual que é a localização da válvula tricúspide ou da válvula atrioventricular direita? A localização dela é entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Ela está no meio, tá? Dividindo aí as suas câmaras, tá bom? Entre o átrio direito e o ventrículo direito. É aqui que está localizado a válvula tricúspide, tá? Aí, pessoal, vamos olhar aqui, vamos tirar aqui o átrio esquerdo, tá? E vamos observar a válvula, tá?
Então o sangue foi lá para os pulmões e está voltando, tá? Quando ele volta, ele cai nesse cara que eu tirei, que é o átrio esquerdo, tá? Depois nós vamos ver esse fluxo bem detalhadamente, tá? Aqui eu quero mostrar a válvula. Então o sangue agora precisa passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, que é esse cara aqui, ó. Só que para ele passar do átrio esquerdo, que eu já tirei daqui da imagem, ele vai ter um controlador, ou seja, vai ter uma porta. Essa porta aqui, ó, é essa válvula, tá? Essa válvula, pessoal, ela possui duas lâminas ou dois cúspides. Como ela possui duas lâminas ou dois cúspides, ela é chamada de válvula bicúspide, ok? Bi2, cúspide, tá? Que seria lâminas, tá? Porém, pessoal, essa válvula também é chamada de válvula ou válvula mitral, tá? Então, essa válvula pode ser chamada de válvula bicúspide, pode ser chamada de válvula mitral, ou como ela está controlando o fluxo de sangue entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, ela é também chamada de válvula atrioventricular esquerda, que está do lado esquerdo entre os átrios e os ventrículos, tá? Essa válvula, pessoal, é a válvula bicúspide ou mitral, ou ainda atrioventricular esquerda, tá bom? Olha só, pessoal, se eu perguntasse para vocês, da mesma forma que eu fiz na outra, né? Qual, né, é a localização ou situação ou posição da válvula atrioventricular esquerda, ou da válvula bicúspide, ou da válvula, né, mitral? Ela está localizada entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, tá bom? Aqui é a localização dessa danada. Beleza? Então, essas duas válvulas que eu apresentei, como eu disse para vocês, elas estão localizadas entre os átrios e os ventrículos. Do lado direito, a válvula, né, válvula atrioventricular direita, ou ainda tricúspide. Do lado esquerdo, uma válvula com duas lâminas, né, válvula bicúspide, tá? Ou ainda mitral, ou ainda atrioventricular esquerda, tá? Então, do lado direito, tricúspide, do lado esquerdo, mitral, tá bom? Então, essas são as válvulas. Como são válvulas que controlam o fluxo entre as câmaras, elas também são conhecidas como válvulas centrais ou principais, tá bom? Agora, nós temos também válvulas, pessoal, que também são chamadas de válvulas auxiliares ou ainda semilunares, tá? Essas válvulas semilunares, pessoal, que eu quero mostrar aqui, são essas válvulas aqui, ó, essas duas aqui, ó. Essas duas aqui, ó. Tá? Como é que é o nome dessas válvulas? Pessoal, então, aqui vocês têm que entender que o sangue, né? O sangue, ele tá saindo aqui, eu extraí, né? Mas o que que tem desse lado aqui? O ventrículo direito. E desse outro lado, o ventrículo esquerdo. Então, o sangue que está no ventrículo direito, ele vai subir para os pulmões, tá? Então, deixa eu colocar o pulmão aqui, ó. Então, ele vai subir lá para os pulmões, tá? Tá vendo aqui, ó? Ele vai pelo tronco pulmonar, né? Aí vem aqui, ó. E vai se ramificar. Eu já não coloquei ainda, né? Mas as artérias e veias, né? Ó. Então, ele vai ir pelas artérias pulmonares, vai para o pulmão e depois volta aqui para o átrio esquerdo, tá? Não queria me aprofundar isso agora para não piorar a situação, né? Acumular informações. Mas vamos entender a válvula, né, as válvulas, que é o mais importante nesse momento aqui, tá bom? Então, quais as válvulas que nós temos aqui? Então, aqui no tronco pulmonar, que é o vaso que vai levar o sangue para os pulmões, por isso que ele é chamado tronco, porque ele é grosso, tá? Tronco pulmonar. A partir do momento que ele se ramifica aqui, ó, ele bifurca, né? Ele vai virar artéria pulmonar direita e aqui a artéria pulmonar esquerda, né? Ó, caramba. Então, ó, observa, tá vendo? Ó, virou a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda, tá? Então, e aqui tem uma distinção que vocês vão ver futuramente. Eu vou comentar com vocês uma exceção aqui, mas aqui o importante é as válvulas, tá?
Então, essa válvula aqui, ó, essa válvula é a válvula que é chamado de válvula tronco pulmonar ou válvula pulmonar. Professor, o que essa válvula faz? Ela vai controlar o fluxo de sangue do ventrículo direito para o tronco pulmonar, que posteriormente vai para os pulmões. Essa válvula aqui, pessoal, é uma válvula que é chamada também de válvula auxiliar ou válvula semilunar, tá? Ok? Do outro lado aqui, pessoal, nós temos uma outra válvula, ó, essa daqui, ó. Essa válvula aqui é uma válvula, pessoal, que está controlando o fluxo de sangue que vai para o arco aórtico. Então, deixa eu colocar aqui para vocês visualizar. O arco aórtico é esse cara aqui, ó. Então, o arco aórtico ele vai receber o sangue que vem lá do ventrículo esquerdo, tá? Então, eu tenho aqui, pessoal, uma estrutura responsável, que é o ventrículo esquerdo, por bombear o sangue que vai para todo o corpo. Só que para ir para todo o corpo, o sangue inicialmente vai sair por esse arco da aorta aqui, que é o arco aórtico, pessoal, tá? Ele forma um arco aqui, como vocês podem ver, né? Essa válvula que vai estar ligada nessa artéria, né, nessa artéria aorta aqui, é chamado de válvula aorta ou válvula aórtica, tá? Que é a mesma coisa, tá? Então, ela é considerada também uma válvula ou uma válvula semilunar, né? Ou uma válvula acessória, tá? Então, fazem parte das válvulas cardíacas aí também. Beleza? Então, pessoal, essas são as válvulas que estão localizadas no coração. São chamadas de válvulas cardíacas, tá? Essas válvulas semilunares, pessoal, elas possuem, né? Elas possuem também 3 lâminas, 3 cúspides, tá? Ah, professor, mas elas são chamadas também de tricúspide? Não, são chamadas de pulmonar ou tronco pulmonar e de aorta ou aórtica, tá bom? Então aqui nessas imagens, pessoal, nós conseguimos visualizar as válvulas. Ó, aqui, ó, olhando nessa imagem, nós visualizamos do lado esquerdo a válvula, né, a válvula tricúspide, do lado direito, válvula bicúspide, tá? Ou mitral. Aqui na imagem nós visualizamos ela aberta. Então aqui fechada, né, a tricúspide fechada, a bicúspide ou mitral. Aqui a tricúspide está aberta e a bicúspide também está aberta, tá? Aqui embaixo, pessoal, nós temos a válvula, né, que vai levar o sangue lá para a grande circulação, tá? Que é chamado de aorta, né, válvula aórtica. E aqui a válvula que vai levar o sangue lá para os pulmões, que é a válvula tronco pulmonar ou válvula pulmonar, tá? Aqui ela está fechada, né, uma só, e aqui está aberta as duas, tá? O interessante, pessoal, para que vocês saibam, que a abertura e fechamento dessas válvulas, elas vão produzir sons, tá? E esse som que vai ser produzido, eles podem ser auscultados, pessoal, né? Então, o profissional da saúde, o médico, o enfermeiro, né, farmacêutico e demais, muitos profissionais avaliam os sons desse coração, que são chamados de sons do coração ou bulhas cardíacas, tá? Então, esses sons, pessoal, eles são mensurados, tá? E no momento que abre uma válvula, a válvula e fecha a outra, nós temos aí esses sons, tá? Então, na aula de fisiologia, eu vou tentar comentar com vocês e mostrar essas diferenças e os barulhos aí. São 4 sons que são produzidos, tá bom? Para finalizar, pessoal, eu gostaria de comentar com vocês sobre o mecanismo de eversão, tá? O que são esses mecanismos de eversão? Se vocês observarem nessa imagem aqui, ó, e nós fizemos aí um rabisco, né? Então aqui em cima, ó, vamos imaginar que essa válvula, na verdade já está escrito, é a tricúspide, tá? Então aqui em cima está o átrio esquerdo, tá? Então se é a tricúspide, lembra que a tricúspide está entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo? Então aqui está o ventrículo esquerdo, tá? Ou seja, é aqui que nós estamos visualizando, ó.
essa imagem, tá? Então, quando o sangue está aqui no átrio esquerdo, vindo lá dos pulmões, já foi oxigenado, né? Já ocorreu hematose, o que vai acontecer? Esse sangue começa a cair nessa câmara, que é o átrio esquerdo, e esse sangue, como a válvula está fechada, né? Esse sangue não passa para cá, beleza? Então o sangue começa a se encher no átrio esquerdo. A partir do momento que essa válvula se abre, acontece o que vocês estão vendo na imagem. O sangue está vindo do átrio esquerdo e está descendo para o ventrículo esquerdo, tá? Essa descida, né, de sangue faz com que o sangue venha de uma câmara para outra e posteriormente o ventrículo esquerdo vai bombear para o corpo para levar esse sangue cheio de oxigênio agora, tá? Agora, pessoal, o que acontece? O que é o natural aqui que eu quero que vocês observem? O natural é que o sangue venha do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Esse é o processo natural de descida do sangue. Então, o sangue ele desce pela gravidade, principalmente, e depois acontece a contração do átrio esquerdo para que o sangue venha para baixo, para câmaras inferiores. Isso está acontecendo do lado esquerdo, mas do lado direito está acontecendo a mesma coisa. O sangue está descendo da válvula bicúspide, da tricúspide, para o ventrículo direito, tá? Então, o que está acontecendo de um lado, está acontecendo do outro. Aqui nós estamos olhando um lado só. O que é o tchan da questão aqui, pessoal? O mecanismo de eversão, olha que letra top de linha, tá? Se quiser aplaudir, fique à vontade, pessoal. O mecanismo de eversão, que eu já escrevi errado, né? O homem não sabe fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Oh, meu pai. Então, vamos lá. Então, o mecanismo de eversão, olha que coisa top. O mecanismo de eversão é o mecanismo, pessoal, que acontece aqui nessas válvulas, tá? Por quê, professor? Porque a válvula, ela tem por função não só abrir e deixar o sangue passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, mas também tem por objetivo segurar o sangue, porque quando o ventrículo esquerdo, que é esse cara de baixo, contrair, esse sangue tem que ir por onde, pessoal? Ele tem que vir por aqui, ó. É por aqui que o sangue tem que vir, tá? Quando ele contrair, o sangue tem que subir por aqui, tá? Então, observem que o sangue ele tem que vir por aqui. Ah, professor, mas o que acontece aqui, ó? Se esse cara não segurar, não fechar, igual ele está fazendo aqui, ó, nesse lado, o sangue acaba voltando para o átrio esquerdo. Então, o sangue vem para cima. E esse mecanismo, esse sangue não pode voltar, senão nós não iríamos ter uma eficiência de levar o sangue lá para a cabeça, lá para os braços, né, para os locais distantes aí. Então, essa válvula, ela segura, ela retém, ela dificulta, ela impede que o sangue volte para o átrio esquerdo. E isso acontece do lado direito também, tá? Beleza? Então, nesse caso, o que é o mecanismo de eversão? É o mecanismo, tá, de impedir o refluxo entre as câmaras, tá? Ele vai impedir que o sangue retorne para os átrios, isso no lado direito e esquerdo, tá? Dessa forma, pessoal, acontece o mecanismo de eversão. Ele impede, tá, que esse sangue volte, ou seja, que temos um refluxo. Aí o cara fala assim, professor, mas como que acontece isso, pessoal? Acontece porque as válvulas, elas estão ligadas a esses fios aqui, ó. Esses fios são chamados de cordas tendíneas, tá? As cordas tendíneas são, né, fios, são cordas, como o nome já está falando aqui, tá? E essas cordas tendíneas, pessoal, ela também tem tecido conjuntivo. Ela vai estar ligada a esse cara aqui, ó. Como vocês podem ver, elas vão estar ligadas a músculos, tá? Esses músculos são chamados de músculos papilares, tá? E esses músculos papilares vão estar presos aqui na região, né, do endocárdio, né? E, obviamente, na parte profunda aqui do miocárdio também, tá? Então, observem que quando o sangue, a válvula abriu, o sangue vem do átrio para o ventrículo, né? Isso acontece dos dois lados, o sangue passou. Quando vai acontecer a contração aqui embaixo dos ventrículos, isso do lado direito e esquerdo, qual que é a tendência do sangue? Voltar para cima aqui, né? Para os átrios. Por que não acontece? Porque esse músculo papilar contrai. Quando ele contrai, o que ele faz? Ele puxa, ó, como vocês podem ver, as cordas tendíneas. E como ele puxa, as cordas tendíneas estão presas nas lâminas, né, nos cúspides aqui, ele faz com que ela fique fechada. Então, mesmo que haja uma contração forte dos ventrículos, né, direito e esquerdo, não tem como o sangue voltar. Por quê? Porque a válvula está fechada. Por que ela está fechada?
para impedir o refluxo. Como que é o nome desse processo de impedir o refluxo? Mecanismo de eversão. Por que ele acontece? Porque as lâminas são fechadas. Que jeito? As lâminas ligadas a cordas tendíneas, as cordas tendíneas ligadas aos músculos papilares. Quando acontece a contração ventricular, que nós chamamos de sístole, esse sangue, esses músculos contraem, puxando as cordas tendíneas e também travando, fechando as lâminas, né, as cúspides aí, tá ok? E a válvula fica fechada e nós não temos refluxo. Professor, se esse mecanismo falhar, nós podemos ter refluxo? Sim. Como que é chamado esse processo de refluxo, pessoal? Sopros, tá? São aqueles sopros cardíacos ali que acontecem, tá bom? Vou dividir essa aula em duas partes, tá? Vou pausar aqui e já vou retornar já com a parte 2, beleza? Obrigado por me ouvir, pessoal. Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus, nós vamos aprender isso aqui e vamos poder usar durante a nossa vida, tá? Forte abraço e até a próxima. Valeu? Fui!